A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um Pod Life, seu podcast semanal favorito. E já te desejando um feliz ano novo, que o ano de 2024 seja uma bênção na sua vida, um ano de vitória, que Jesus continue abençoando você e sua família grandemente. Amém. E hoje tenho a honra de estar apresentando mais uma vez o podcast com minha gata, minha linda, minha esposa Letícia Silveira. Amém. É um prazer de estar aqui junto com vocês com mais um episódio. Eu creio que esse episódio vai ser poderoso, não vai ser? Em nome de Jesus, eu creio. Amém. E para você que acabou de chegar, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Compartilha. Ativa o sininho para quando a gente lançar um episódio novo, seu telefone automaticamente manda notificação para você que a gente lançou um episódio novo. Amém. E também comece a seguir nosso Instagram aí, porque nosso Instagram é o quê? É top. É uma bênção, gente, é uma bênção. Hoje não vai ser o Pod Life School, porque assim, a gente tem o tema do Pod Life School que a gente trabalha todo mês, mas é mais pro ensinamento, né? Yes. Algum... Hoje vai ser um episódio diferente. Sim, mas o Pod muito Life School especial. geralmente é para um tema assim da Bíblia, algo. O passado, o que a gente fez semana passada, foi do Natal, que foi muito bom. Yes. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi muito bom. Mas hoje, estamos aqui com ele, o nosso querido pastor Anderson Guzanski. Meu Deus, Pai do Senhor, meus amores. Amém. Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, meu gato. Deus Amém. abençoe. Feliz ano novo para você que nos acompanhou aqui ao longo de 2023. A cada um dos nossos irmãos, a nossa audiência maravilhosa. Seja Deus glorificado pela vida de vocês. Aos patrocinadores, né? É isso aí. É verdade. A gente sempre Obrigada. apresenta em oração os nossos patrocinadores aqui do Pod Life, desse projeto digital que Deus nos entregou e que nós temos aí, né, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus e com o esforço desse time aí maravilhoso, produzido alguma coisa para o reino de Deus, Amém. sempre com o objetivo Amém. de abençoar as pessoas que vão assistir. E a todos, mais uma vez, muito obrigado e feliz ano novo para cada um de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus, glória O a ano Deus. passou muito rápido, né, Rani? O tempo voou, pastor. Já fez um ano de Pod Life, então o ano voou. Yes, Mas foi um ano de bênção. Foi um ano Foi. de 2023, foi um ano de desafios, Sim. de algumas dificuldades, mas como diz um sábio, tempos difíceis fazem homens fortes. É isso aí. Yeah. Forte. Uau. E os homens fortes é que fazem os tempos fáceis. Fáceis. Uau. Yes. Os tempos fáceis fazem homens fracos. Meu Deus. E os homens fracos fazem os tempos difíceis, Uhum. que vão formar novos homens fortes. Uau. Né? É E um assim, ciclo, né? A vida é cíclica, né? E os tempos difíceis, eles são necessários. Porque nós saímos mais fortes deles do que quando neles nós entramos. Em 2023 nós enfrentamos desafios, mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Aleluia. Conseguimos Aleluia. chegar até aqui. É, glória a É. Deus, glória a Deus. E pastor, a nossa igreja The Life, todo ano a gente trabalha com um tema. O tema de 2023 foi profundidade e estabilidade. É forte, é forte. E tem um ano de 2024. Pastor, como é que vai ser esse ano? Qual que é o tema desse ano? Eu gosto sempre de fazer menção, meu filho, o seguinte. A gente não, apesar de ser um tema, a gente não trabalha com um tema. Uhum. A gente trabalha com palavra profética. Porque parece a mesma coisa, mas não é. O tema ele é algo que pode ser escolhido de maneira aleatória, Uhum. É verdade. né? A gente pode simplesmente, a Bíblia tem temas maravilhosos, extraordinários, que podem ser explorados, temas bíblicos, e que com certeza vão abençoar a vida das pessoas. Só que eu busco sempre aquilo que eu chamo de palavra profética. Uhum. O que é a palavra profética? Senão uma direção Sim. específica de Deus Uau. para o seu povo. Uhum.
Porque nós precisamos entender que o Deus que nos salvou, o Deus que nos libertou, ele também não abre mão de nos direcionar. Yes. Se vocês voltarem aí, o ano passado, nessa mesma época, nós gravamos o Pod Life falando a respeito da palavra profética para 2023. E eu fiz essa referência. Quando Deus arrancou Israel do Egito, Deus não apenas arrancou Israel no Egito e jogou Israel no deserto e deixou que Israel tomasse as suas próprias decisões e seguisse o seu próprio caminho. Não. O mesmo Deus que libertou eles vinha através de uma nuvem direcionando eles. Porque o Deus que liberta é o Deus que direciona. Então eu acredito que Deus tem uma palavra profética específica Aleluia. para um povo. E é isso que a gente busca. E foi isso que nós fizemos nos anos anteriores e nós estamos fazendo e vamos desenvolver ao longo de todo o ano de 2024. E sim, nós temos uma palavra profética, Aleluia. algo específico, uma direção específica de Deus para a nossa vida em 2024. A gente vê que essa questão de palavra profética é algo tão sério que, como você já mencionou, nós trabalhamos nesse tema, que não é tema, mas é palavra profética. Em 2023, profundidade e estabilidade, Deus tratou muito com a nossa alma. É verdade. Deus tratou muito com o nosso interior. Verdade. E eu não sei quanto a vocês, mas eu terminando 2023, eu percebi que eu não era a mesma pessoa. Meu Deus, é Não é. verdade, pastor. Com certeza. E eu ouvi isso de algumas pessoas, Sim. pessoas dizendo assim, pastor, eu não sou mais o mesmo. Alguma coisa mudou aqui dentro. Glória a Deus. Graças a Deus. E as pessoas que entenderam a proposta de Deus para a nossa vida mudaram. Que pegou a visão, que entrou debaixo quem- da Sim, se nuvem. aprofundou Quem entra mesmo. debaixo da nuvem, quem se Yes. aprofunda, quem entende, porque isso é um desafio. As pessoas elas têm dificuldade de aceitar ser dirigida por Deus. Era o problema de Israel. Israel não esboçou nenhuma resistência em ser liberto por Deus do Egito. Mas todos os problemas de Deus com Israel começam quando Deus quer dirigi-los. Porque o ser humano tem essa necessidade que começou lá no Éden, de autonomia, de autossuficiência. Deus entrega todo um jardim para Adão, todo o Éden, e fala com ele assim, ó, só dessa árvore que você não come. Aí, o que Adão faz? Ele tira os olhos de tudo aquilo que ele podia e fixa os olhos naquilo que ele não podia. Por quê? Por causa dessa necessidade que o ser humano tem de querer fazer o que quer, de ceder à sua vontade, ao seu eu, ao seu achismo. Então existem muitas pessoas que eles até têm uma fé verdadeira, genuína, o temor de Deus, mas eles têm dificuldade de ser direcionados por Deus. E por isso sofrem. Israel ficou dando voltas e voltas no deserto, porque não se rendia à direção de Deus para a vida deles. Eles aceitaram ser libertos, eles aceitavam os milagres, o maná que caía, a água, as codornizes, os sinais, o sapato que não crescia, que crescia no pé, a roupa que não se consumia, o sapato que não se desgastava. Mas o problema deles era ser direcionado por Deus. E esse continua sendo o desafio dos crentes. Aceitar serem direcionados por Deus. E aqueles que aceitam, rompem. Aqueles que aceitam, avançam. É verdade. Amém, é verdade. Aqueles que aceitam, mudam. Aqueles que aceitam, são abençoados.
Aqueles Amém. que aceitam prosperam. Amém. Aqueles que entendem a proposta de Deus e se submetem a elas, Uhum. esses colhem frutos. Eu tenho certeza que nós já começamos a colher e nós vamos colher ao longo do ano Amém. Amém. de 2024 os frutos não daquilo que a gente está plantando e vai plantar em 2024, mas o fruto da nossa obediência Uhum. e submissão de 2023. Amém. De termos, pelo menos, tentado nos aprofundar. Uhum. Porque, como eu falei aqui o ano todo, né? É na profundidade daquilo que não se vê, a estabilidade em tudo aquilo que pode ser visto. Glória a Deus. A gente luta muito pela estabilidade aqui do lado de fora, Uhum. mas teve gente que não conseguiu entender que a estabilidade do lado de fora é resultado de uma profundidade do lado de dentro, Uau. de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, daquele domínio, né, que a gente falou muito. Uhum. A gente Domínio usou, próprio. inclusive, né, o número 12, que é o governo perfeito. Sim. O Uhum. 1 simboliza o espírito, o 2 a alma, o 1 as coisas espirituais, o 2 as coisas naturais. Uhum. O 1 precisa vir à frente do 2. O 1 precisa governar sobre o 2. O espírito precisa governar sobre a alma. E a gente falou muito disso aqui. Sim. E eu sei que a gente vai continuar falando. Oh, yes. Porque uma vez que a revelação de Deus ela nos é entregue, eu Uhum. sempre falo isso com vocês, a revelação de Deus para a nossa vida ela é permanente e progressiva. Uhum. À medida que a revelação vai sendo entregue, ao mesmo tempo que ela vai sendo entregue e a gente consegue absorver, ela se expande. Então vocês, por exemplo, que eu vi, e seja Deus glorificado pela vida de vocês, Amém. eu vi o posicionamento, o esforço de vocês, bem como outros irmãos, de abraçar essa palavra profética, de abraçar essa direção, de abraçar essa visão de Deus para a nossa vida. Eu vi o esforço de vocês em fazer isso. Vocês podem ter certeza que essa revelação ela vai acompanhar vocês para o resto da vida. Amém. Verdade. Vocês vão ver que vocês vão ensinar isso para os seus filhos. Uhum. Uau. E você vai ver que os filhos de vocês, eles vão ter mais sucesso Uhum. em determinada área da vida deles do que até mesmo vocês tiveram. Amém. Eu creio. Porque vocês não tinham essa informação e agora vocês têm. Uhum. Sim. Ou talvez não tinha essa consciência. É. Até na criação, né? Na criação forma que a gente dos cria nossos filhos, filhos. Sim. Muda tudo Serve no pra tudo, em relacionamento toda de vocês, área da nossa vida. no trabalho de vocês, porque aí Sim. você começa a ver, peraí, quem é que está governando aqui agora? Uhum. Como a gente brincou muito aqui, né? É a alminha É a que está alminha. falando Uhum. ou é o Espírito de Deus? Então vocês podem ter certeza que essa revelação, ela é transformadora. É. Ela vai nos acompanhar. Ela vai nos acompanhar, porque por isso que eu chamo de palavra profética, porque não termina nunca. O ano acaba, mas a palavra continua Meu Deus. atuando, ela continua produzindo efeito na nossa vida. Uhum. Eu me lembro, por exemplo, que foi em 2019, no mês de dezembro de 2019, Deus me deu a palavra profética para 2020, o ano do favor do Senhor, E é isso aí. Eu lembro. o favor de Deus. E quando chegou 2020, pandemia. Pandemia, Yes. sim. Pandemia. E nós vimos o favor de Deus na nossa vida. Sim, é verdade. A pandemia passou e parece que nós estávamos vivendo num outro mundo. Uhum. Eu não parei de trabalhar. Foi um dos melhores anos da minha vida, Yes. com certeza. Quantas Foi pessoas... quando a gente começou a conversar. Pô, Claro, É. não tem como ser. E Por que aí? você acha que ele chamou de melhor ano da vida pastor, e dele? foi tudo se encaixando. Uhum. A palavra profética sempre se encaixa certinho, assim. Mas só encaixa com as pessoas que Entende, decidem entrar debaixo da nuvem, Sim. entrar Sim. na palavra profética. Eu me Yeah. lembro de ouvir pessoas dizendo pra mim assim, pastor, eu tô me sentindo mal. Uhum.
E eu perguntava por quê? Falou, porque eu tô vendo o mundo desabar ao meu redor e eu nunca tive tão bem. Uau. Aí eu disse, não, aproveita. É o favor de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Então, você vê que a palavra, ela faz efeito, a palavra Faz. profética. Isso é tão sério. Eu amo, porque, gente, é profético. E se é Deus que deu a palavra profética, então vai acontecer. Vai Isso acontecer. vai acontecer. Tipo, de qualquer forma, isso aí. querendo ou não, vai acontecer. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, fica pra Vacilou. Fica É pra isso trás. aí. A palavra tem tanto poder que, por exemplo, no episódio da crucificação de Jesus, por ser, naquela ocasião, sexta-feira de Páscoa, eles não podiam deixar os corpos pendurados no madeira. E então, os soldados vieram e eles começaram a... Eles vieram com o intuito de quebrar as pernas daqueles que haviam sido crucificados, para que, caso eles não estivessem mortos e se acontecesse alguma coisa, eles não conseguissem escapar ali da cruz. E aí eles vieram e quebraram as pernas do soldado que estava à direita, quebraram do ladrão que estava à direita. Os soldados vieram quebrar as pernas do ladrão que estava à esquerda. Quando vieram para quebrar as pernas de Jesus, o texto diz assim, e vendo que ele já estava morto, não quebraram as suas pernas. Aí o texto diz assim, mas porque sobre ele havia uma palavra que Davi tinha profetizado, dizendo assim, nenhum dos seus ossos se quebrarão. Uau. A palavra de Deus é tão poderosa Sim. que ela protege até os ossos. Uau. Então, o que aconteceu ali, Jesus morreu antes dos soldados vir, não foi porque ele era o mais fraco dentre os três, mas era para que os ossos dele não fossem quebrados e a palavra se cumprisse. Aleluia. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então a palavra profética, ela tem um peso muito forte. E é por isso que todos os anos, eu já disse isso para vocês, quando chega lá pro mês de julho, mês de agosto, eu já começo a voltar o meu espírito e tentar entender e tentar discernir, Deus, para onde nós vamos? Pastor, uma pergunta. Deus já revela a palavra profética para o Senhor de uma vez ou vai revelando aos poucos? Então, a palavra profética, aquilo que a gente acaba chamando de tema, na maioria das vezes, ela vai, quando eu começo a voltar o meu espírito para isso, em algum determinado momento vai dar um clique. Aí surge o tema. E aí nós vamos desenvolvendo ele ao longo do tempo. Porque, como eu já disse aqui, a revelação de Deus é permanente e progressiva. À medida que você absorve ela se expande. E aí você começa a enxergar com mais clareza a direção que Deus está dando, aquilo que Deus está falando. Por exemplo, a palavra do ano passado, de 2023, eu estava numa conferência em Canérica. E Deus soprou assim. Eu me lembro exatamente o momento que foi. Eu estava sentado ao lado da pastora Tatiane, o grupo de louvor estava ministrando louvor, quem ia pregar, quem tinha pregado tinha sido o pastor Luciano Subirá, e aí o grupo de louvor subiu e começou a cantar uma canção, e enquanto o grupo de louvor estava cantando aquela canção, o Espírito Santo ministrou a palavra ao meu coração. Eu peguei uma caneta assim, anotei numa folha de papel, risquei assim a palavra, e depois que terminou a ministração e tudo, e terminou a conferência, eu vim embora e aí eu já vi assim dentro do carro, tentando entender, discernir aquilo. E a gente começou o ano
E eu tinha aquele tema, aquela palavra profética, e a gente prega uma mensagem, prega, e aí de repente você começa a ver Por que realmente Deus... para onde Deus está nos levando. Uau. E aí a gente foi percebendo que era muito mais profundo do que aquilo que a gente tinha imaginado. Então, eu começo lá para o mês de julho, mês de agosto, voltar o meu espírito já buscando de Deus. E aí, em algum momento, o Espírito Santo ministra o tema. E aí ele vai revelando e expandindo. E realmente se torna uma palavra profética. E Igual o senhor sempre fala pro grupo de louvor, né? Quando escolhe um hino, né? Vocês têm que praticar, porque Deus tem que estabelecer o propósito do hino dentro de você primeiro. Sim. Sim. Porque como que você vai cantar algo que você nem sabe o que significa, você nem sabe a razão daquele hino, porque foi escolhido e tal. Então, a mesma coisa, a palavra profética tem que estabelecer dentro do Senhor antes de ser revelado para a igreja. Em tudo. Se as pessoas entendessem isso, muitos problemas seriam evitados, muitas confusões seriam evitadas e muito mais impacto seria produzido na vida das outras pessoas. Porque não é só a respeito do grupo de louvor, de canções que são cantadas, que são entoadas, e nem só através da palavra de pregação, em todos os aspectos da nossa vida. Muitas das vezes as pessoas, elas têm um discurso, elas falam de algo que nem mesmo elas acreditam, que elas não vivem. Sim, é verdade. Que aquilo não está estabelecido dentro delas. Então, o apóstolo Paulo disse assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então, eu preciso receber do Senhor. E quando Paulo está dizendo ali, recebi do Senhor, eu absorvi, eu aprendi. Por isso que ele usa essa expressão, o que eu também recebi do Senhor, vos ensinei. Que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Então Paulo está dizendo assim, o que eu aprendi do Senhor. E a gente não consegue aprender nada que você primeiro não absorva. O nosso cérebro, vocês já me ouviram dizer isso aqui, é neurologicamente comprovado. O nosso cérebro precisa ouvir a mesma coisa 17 vezes para ele começar a assimilar, e então vai dar-se início ao processo de absorção, de aprendizado. E eu não tenho como aplicar de maneira eficaz, eficiente, algo que eu não tenha aprendido. Então é fundamental a gente absorver, aprender, deixar aquilo estabilizar dentro de nós, e então a gente vai transmitir aquilo com certeza, com verdade, com convicção, com segurança para as outras pessoas, e aí produz impacto na vida delas. Tem muita gente que às vezes tem até um discurso bonito, mas na hora que você convive com essas pessoas no dia a dia, você não vê nas atitudes deles o reflexo do discurso. É daí que surge o termo chamado hipocrisia. A hipocrisia é isso, é a capacidade que o ser humano tem de falar uma coisa e fazer outra. Quando as ações não estão em congruência com o discurso. Da onde nasce a expressão, você precisa ser sincero? Da onde vem essa expressão sincero? Essa expressão sincero, sincera, na verdade é uma expressão grega que antigamente os vendedores faziam vasos de barro para vender, e esses vasos às vezes batiam um no outro na hora de ser transportado, eles trincavam. Então eles vinham e passavam uma cera para que quem estivesse comprando não percebesse que o vaso estava trincado. E então os consumidores, o cliente, aprendeu a perguntar para o vendedor assim, sincera? Sem cera? Ou seja, você não está cobertando nada? Isso que você está me oferecendo, isso que você está me vendendo,
é realmente, de fato e de verdade, um vaso? É bom, verdadeiro, sem cera? Então, a gente precisa ser sem cera. A gente precisa ser sincero. E a sinceridade, ela vai se manifestar dessa forma. Quando a gente tem um discurso e as nossas atitudes corroboram o nosso discurso. E para isso acontecer, a coisa tem que estar definida dentro de nós. Sim. E é assim para tudo. É para o louvor, é para a pregação, é para o cotidiano da nossa vida que as coisas acontecem. E principalmente, é óbvio, né, dentro disso que a gente está falando, do nosso contexto de vida com Deus, de igreja, de relacionamento com Deus, ainda mais. A gente tem que deixar a revelação entrar, se estabelecer dentro de nós, se expandir, e aí a gente vai conseguindo derramar ela sobre a vida das pessoas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, pastor, a gente falou sobre 2023, agora vamos entrar em 2024. Meu Deus do céu. Prepara com esse É suspense. forte. Então, pastor, fala pra gente o que vai ser a palavra profética de 2024. Pois é, 2024, como eu tenho feito ao longo desses anos, eu comecei a voltar o meu coração pedindo a Deus e clamando a Deus uma direção e percebendo todos os acontecimentos, aquilo que Deus estava falando e tentando entender qual a direção de Deus para a nossa vida. E quando chegou, coincidentemente, eu costumo dizer que coincidências não acontecem, né? Mas foi interessante, é uma Jesuscidência, que a palavra profética, né? A palavra profética do ano passado, Deus ministrou no meu coração no mês de outubro. Eu estava fora aqui de Nova York, eu estava lá em Canérica, numa conferência, e a desse ano também foi no mês de outubro. Só que dessa vez eu estava lá em Boston. Eu estava numa escola de sabedoria e eu me lembro que a pastora Tatiana estava comigo de novo. Eu estava aguardando e prestando atenção naquilo que estava sendo ministrado. E enquanto o pregador estava ministrando, o Espírito de Deus deu um clique. E quando aquela chave assim virou dentro de mim, eu fiquei assim, é isso aqui. Então, é essa a palavra profética que nós vamos caminhar debaixo dela em 2023, 2024. E ali, o Espírito de Deus me trouxe uma paz. Sabe quando você, imagina assim, você puxar o pino de uma bola e ela faz assim, esvaziar. Imagina você desamarrar o nó de um balão e ele faz assim, vai murchando. Porque querendo ou não, nós já estávamos em outubro. Tinha pouco tempo. E eu vinha, porque isso é uma coisa que eu menciono com Deus todos os dias. Quando eu começo a voltar o meu espírito para isso, é todo dia, durante o meu período, né, os meus períodos de oração, o tempo todo eu dou aquela cutucadinha de Deus assim, né? Então, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Qual é a direção para a nossa vida? Qual é a direção para a Tua igreja? Porque eu acredito que Deus tem uma direção específica para nós. Amém. E ali, quando virou esse clique, quando veio esse insight, eu senti um alívio tão grande. E nesse alívio, eu entendi que se tratava da palavra profética. E a base que nós vamos caminhar debaixo dela está no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, no verso de número 21, quando a Bíblia diz assim:
Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Nesse texto, Deus ministrou a palavra profética. Nós vamos caminhar debaixo dela. Uau. Amém. E se vocês se lembram e recordam, 2022, a palavra profética foi tempo de avançar. Isso. Então, em 2022, nós avançamos. Uhum. 2023, a palavra profética foi profundidade e estabilidade. Então, em 2022, nós avançamos. Em 2023, nós nos aprofundamos e nos estabilizamos. Em 2024, é tempo de ativação. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É tempo de ativação. É tempo de nós sermos ativados. Meu Deus. Muito forte. Pastor, agora como? Agora vão surgir perguntas e aí a revelação de Deus começa a se expandir. Ativados para quê? Ativados por quê? Ativados por quem? Meu Deus. Isso é forte. Como nós seremos ativados? Uhum. Observe que Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas, e entre todas as coisas que Deus criou um lugar chamado Éden. Não é como algumas pessoas pensam, jardim do Éden, não. O jardim ficava no Éden. O Éden era um local. E dentro daquele local geográfico, Deus plantou um jardim. Então havia um jardim plantado no Éden. Ou seja, Deus criou toda uma estrutura. Só que aquela estrutura, ela precisava de alguém. Então Deus cria o homem. Deus criou o homem para o governo, para o domínio, para que o homem pudesse fazer com que aquilo que Deus havia criado desse fruto, desse resultado, crescesse, expandisse, multiplicasse. Porque nós vamos ver o tempo todo nas Santas Escrituras que o nosso Deus não divide. Deus não trabalha com divisão. Toda divisão ela é maligna. Deus trabalha com multiplicação. Aleluia. Expandindo, fazendo crescer. Então, quando Deus olhou toda aquela estrutura, o que que Deus faz? Deus cria o homem e coloca o homem dentro do jardim. Então nós precisamos entender que, como seres humanos que somos, nós não estamos aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não é um descuido contraceptivo dos seus pais. Você que está nos assistindo, você não é um erro, você não é um acidente. Há um propósito de Deus para a nossa vida. Amém. Então Deus ele inseriu o homem dentro deste propósito. A Bíblia não diz por quanto tempo,
Mas a verdade é que durante algum tempo, Adão, ele foi tentando executar o propósito dele. Mas de repente a palavra do Senhor diz assim: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Foi a primeira vez, porque até então Tudo tava... a narrativa bíblica sempre vai dizer o quê? E viu Deus que era bom. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que o dia era bom. E viu Deus que as plantas eram boas. Tudo que Deus tinha visto, ele viu que era bom. A primeira vez que Deus vai ver e não vai gostar do que viu, foi quando ele vê Adão tentando executar aquele propósito, mas estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa para que Adão conseguisse exercer com excelência o propósito pelo qual Deus o havia criado. E aí o texto diz que Deus fez cair sobre Adão um profundo sono, tirou da costela de Adão, e da costela de Adão fez para Adão uma mulher, uma ajudadora idônea, que o completaria, que o ajudaria, para que Adão então pudesse cumprir com excelência o propósito que Deus havia estabelecido para a vida dele. Ou seja, Deus tirou, Deus ativou Uau. de dentro de Adão o que Adão precisava para cumprir com excelência o propósito que Deus deu. Uau. Aquilo que a gente precisa, então, Já está Tá dentro aqui de dentro. nós. Pronto. Aquilo que você precisa, aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos, aquilo que você que está nos assistindo precisa para cumprir com excelência o propósito que Deus te entregou, não está do lado de fora, está dentro de você. Em 2024, Deus vai ativar isso. aleluia. Aleluia. É tempo disso ser ativado. Yes. Glória a Existem Deus. pessoas que elas estão exatamente como Adão esteve, tentando executar o propósito de Deus, mas faltando alguma coisa, sem entender que aquilo que estava faltando já estava dentro dele. É tempo de ativação. Uau. Deus vai arrancar de dentro de você, Letícia, o que você precisa para cumprir o propósito de Deus para sua vida. Amém. Aleluia. E o que você precisa não está em outro lugar, Uhum. senão dentro de você. Yes. Deus vai ativar em você. Deus vai ativar em você. Em glória a Aleluia. Deus. Deus vai ativar em cada um de nós Amém. aquilo que nós já carregamos e que está fazendo falta para nós cumprirmos o propósito. É mais ou menos assim. Imagine um carro. Um carro, por mais estrutura que um carro tenha, o carro, ele não se locomove sozinho. Uhum. Com exceção agora Do outro lá. do outro aí, Não que nós não vamos vamos fazer falar a propaganda. marca também não, porque não patrocina, não faz sentido, né? Mas imagine um carro. O carro, ele precisa que alguém dirija esse carro. Uhum. Então, uma pessoa, ela precisa ser inserida dentro deste carro para fazer este carro andar. Então, ao mesmo tempo que você está dentro do carro, o motorista que dirige o carro está dentro de você. Uau. Uau. Você Verdade. consegue entender? Você Uhum. está dentro do carro, mas a habilidade, o motorista que vai fazer com que o carro ande, não está dentro do carro, está dentro de você. Yes. Então, quando você entra no carro,
o motorista que está dentro de você, a capacidade, a habilidade de guiar, de dirigir o carro, faz com que o carro se mova. Yes. Deus te trouxe a este mundo e te colocou dentro de um propósito. Agora, aquilo que vai mover o propósito está dentro de você. Uau. Meu Deus. Isso porque a gente vê que em 2023 a palavra profética era profundidade e estabilidade. Porque a gente tinha que mergulhar dentro de nós. Pra ajeitar as coisas. Sim, porque colocar Deus, as coisas no lugar que tá fora do o lugar. motorista bêbado pode dirigir? Não. Não pode? Não pode. Não dá para você executar de maneira instável Yes. as coisas. É por isso que gente instável não vive propósito de Deus. Como que você vai ativar alguma coisa que tá instável Em alguém ou fora do instável. lugar? Não Não tem dá, como. Não não tem dá. nem como. Aí você consegue entender por que Deus tratou conosco de profundidade e estabilidade. Yes. Porque não tem jeito, queridos. Pessoas que são emocionalmente instáveis, elas não vão viver propósito de Deus. Pessoas que são espiritualmente instáveis, elas não vão cumprir propósito de Deus. Não vai. Pessoas que uma hora elas querem, outra hora elas não querem, um dia elas gostam, um dia ela tá batendo nas suas costas, no outro dia ela tá falando mal de você, um dia ela tá crente, outro dia ela tá desviada. Gente instável não pode ser ativada, porque gente instável não tem condições de cumprir propósito. Então Deus nos levou a um lugar de profundidade, Amém. de estabilidade, Aleluia. para agora nos conduzir a um tempo de ativação. Glória Uau. a Deus. Deus Glória é a Deus. tremendo. Então esse ano, pastor, de 2024, Pra Coisas cima. É extraordinárias isso aí. vão acontecer. em nome de Jesus. E vai se cumprir. E é aqui, e foi quando Deus me fez entender isso, que eu consegui entender com mais clareza o que Jesus disse, por exemplo, em Lucas 17:20. Quando Jesus disse assim, ó, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu assim: não vem o reino de Deus com uma visível aparência externa. Não digam que o reino de Deus está aqui ou que o reino de Deus está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Uau. E Glória. esse reino, com todas as suas riquezas, este reino, com todos os seus recursos, este reino, com todas as suas características, com todas as suas possibilidades, com todas as suas propriedades, este reino que está aí dentro, Amém. ele vai ser ativado Aleluia. para que nós possamos cumprir com excelência Glória a Deus. o propósito de Deus para as Aleluia. nossas vidas. Igual o Senhor Aleluia. sempre fala, Deus trabalha o que nós já temos. O que Sempre. nós Pra já temos. multiplicar. É isso aí. Pronto. Deus não trabalha com o que está faltando. Yes. Deus multiplica o que você já carrega. Yes. Mas você precisa de mergulhar pra dentro de você pra saber o que você carrega. Você precisa mergulhar, se tornar estável, Uhum. ativado. E é isso que Deus está fazendo conosco. Uau. Vai continuar fazendo. E vão para cima, Vamos pra Pra cima. É cima. isso aí. porque 2024 é tempo de ativação. Glória a É Deus. isso aí. Aleluia. E a minha oração é que vocês, que já têm tantos dons e talentos, que já produzem, que já fazem, que já se movem, que vocês sejam ativados em coisas que vocês ainda Em nome nem de Jesus. descobriram, coisas que vocês nem sabiam que vocês já carregavam. Amém. Habilidades, dons, talentos. A minha oração é que cada membro da Adelife aqui nome em de Nova Jesus. York, em Newark, em Boston, no Peru e onde Deus nos levar, porque tem novidade chegando aí para Aleluia, 2024. glória a Oh, Deus. yes. Se preparem, Vamos pra cima. se preparem, sejam ativados. A minha oração todos os dias em 2024 vai ser: Deus nos ativa. Aleluia. Ativa a Adelife. Amém. Ativa este povo.
Levanta aqui os seus profetas, levanta aqui os seus pregadores, levanta aqui os seus adoradores, levanta aqui os seus obreiros, levanta aqui os seus empresários, levanta aqui pessoas, ó Deus, ativadas para fazer a diferença e cumprir com excelência o propósito que o Senhor mesmo confiou na vida delas. Aleluia. Para que Deus possa olhar e ao invés de Deus olhar como ele olhou para Adão dizendo que não é bom, que Deus possa olhar e dizer assim, tá tudo certo. Amém. Agora tá tudo certo. Agora pode dirigir o carro. Agora vai. Yeah. Agora pode pilotar esse foguete. Agora Yes. pode Amém. decolar. Glória a Deus. Porque está tudo no lugar. Aleluia. Aleluia. Pastor, Uau, tô que bênção. impactada. Vamos pra cima. Para cima. Vamos pra cima, Em pessoal. nome de Jesus. Vamos pra cima. É ano de ativação. Sejam ativados Yes. desde agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que você, ao ouvir essa palavra, o Espírito de Deus já comece a trabalhar em você. Que o Espírito de Deus já comece a ativar em você dons, talentos, recursos, habilidades, capacidades, riquezas poderosas e grandiosas Amém. que estão aí dentro de você, que vão te ajudar, como Eva ajudava Sim. Adão, a executar o propósito de Deus para a vida dele. Que o nome do Eterno há de ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu acho que no decorrer do ano a gente pode gravar outro episódio se aprofundando mais nessa palavra aí, porque Oh, yes. não tem fim muito não, pra é muita falar. coisa. É muita coisa, gostou? A revelação vai se expandindo. À medida que É ela isso vai se aí. expandindo, É. nós vamos falando acerca É isso dela. aí. Porque igual o Senhor sempre fala, a história já está escrita, né? Já está Sim. escrita. Ela está sendo revelada. Agora É está isso sendo aí. revelada. Então, no decorrer do ano, ela vai sendo revelada e a gente volta aqui com certeza. Glória a Deus. Oh, Pastor, yeah. muito obrigado, meu querido. Obrigada, Amém, meus pastor. queridos. Amo sua Um vida, prazer. muito Também amo obrigado. vocês, Feliz obrigado. ano novo pra você, pra sua família. Obrigado para vocês também. Uma Amém. alegria ter vocês conosco. Amém. Minha gata, muito obrigado. Pessoal, deixa o seu like aí. Deixa um comentário o que você achou. E, novamente, feliz ano novo pra você, pra sua família. Que Deus abençoe. E ativa. É um ano de ativação. Vamos pra cima, Aleluia. tá bom? Até o próximo episódio. Beijão, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Tchau.